Pelo sistema defensivo faz o passe Didi entregando para João Lucas para a ponta esquerda, solta a bola para William Correia vai tentar o lançamento para o campo de ataque, ele faz a movimentação para cima do primeiro, faz o passe pela ponta esquerda para João Lucas movimenta, vai para a finta, puxou a linha de fundo, pintou o cruzamento para Mezengo, toca de cabeça na casinha! Gol da Ferroviária! Orejuela de cabeça vai pra casinha, gol da Ferroviária. Jogada pela ponta esquerda, João Lucas pedalou. Ele puxou pra linha de fundo, João Vitor não acompanhou Orejuela, que mesmo não tendo uma estatura tão alta, estava sozinho navegando por águas tranquilas na área do Guarani. Ele sobe de cabeça, consegue encontrar o ângulo do goleiro Kozlinski e coloca a bola no fundo da casinha, explodindo a torcida da Locomotiva. Carlos Orejuela, ele empata o jogo no brinco de ouro. Eram jogados 32 minutos do primeiro tempo, gol da Ferroviária. Agora Guarani 1, Ferroviária também 1, Carlos Henrique. Olha, eu quero ouvir o Gleger Zorzinho. Quero ouvir porque uma cabeçada. Primeiro que houve um apagão no sistema defensivo, muita liberdade para o Orejuela. De cabeça, antes da marca do pênalti, eu fiquei com a impressão que dava para pegar essa bola. Não vou chamar de frango, mas estava muito distante para uma cabeçada. De qualquer maneira, o Guarani toma um gol de empate, falha do setor de defesa, falha do setor direito de marcação, do lateral direito Ludwig. Enfim, a Ferroviária faz 1-1 no jogo, Júlio. Então repasso a pergunta para você, Gleger Zorzin, gol do Orejuela de cabeça, mas antes o ataque do Guarani, Giovanni Augusto vem para a enfiada de bola, ele tentava o passe para Ronald, dessa vez foi forte demais. A bola vai sobrando para o time do Guarani, lá para o campo de ataque em falta. Dá tempo de você falar, Gleger. Exatamente, Júlio. O problema foi a recomposição do seu Iago, né? O seu Iago demorou para recompor, lateral esquerdo vem ali, ele demora no posicionamento, tem o cruzamento, mas olha, essa bola é muito